Então, sair de Itacuruçá para vir a São Paulo, quer dizer, sair do seu mundo, da sua meta, o importante seria exatamente ter a oportunidade de ouvir as suas explicações, que para mim será uma aula durante esse programa, professor. Obrigado. Pai Mata, eu gostaria de saber, inicialmente, assim como todos os ouvintes, qual a diferença entre a Umbanda esotérica e a Umbanda popular? Olha, é muito simples. A Umbanda tem duas faces. Vamos dizer assim, como uma moeda. De um lado tem a cara, do outro lado a coroa. A Umbanda popular é todo esse grande movimento do povão, que pratica segundo concebe e alcança, e que está muito preso ainda ao sincretismo, às crenças, crendices e determinadas superstições. A Umbanda esotérica, quer dizer, Umbanda esotérica se conhece, é a parte interna, iniciática, aquela que seleciona valores, seleciona a mediunidade, que realmente ensina os mistérios e as práticas da cabala ário-egípcia. Pois não. E qual o papel da Umbanda esotérica em face da atual situação do Brasil? Isso, no princípio, a Umbanda esotérica, como falei, existem mais de 300 mil terreiros que abriga, que acolhe esses desesperados, esses aflitos, pela parte de suas desesperanças. Mas a Umbanda esotérica se propõe a ressurgir, a reativar no Brasil a verdadeira ciência teúrgica, aquela que foi esquecida, aquela mesma que Santo Agostinho chamava de religio vera, quer dizer, a protossíntese religio-científica. Isso ela o fará através dos seus mediadores escolhidos, esses que já existem, que já se conta por aí. É um papel de definir, equacionar a verdadeira religião científica. Não se prende só à mística, porque a Umbanda esotérica, ela cuida do paciente sobre todos os aspectos. Não manda ele apenas rezar, ajuda de toda maneira. Muito bem, pai. Agora a gente tem ouvido falar também na Umbanda cristã, na Umbanda popular, na Umbanda esotérica. Não é possível essas divisões serem mal colocadas ou mal interpretadas e se achar que está se dividindo a Umbanda? Exatamente. Como é que o senhor definiria, por exemplo, a Umbanda cristã, a Umbanda popular e a Umbanda esotérica? A Umbanda esotérica, eu já falei, a Umbanda popular é esse movimento do povo que procura os terreiros chicoteados pela aflição, pelo desespero, que não tem acesso a psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. E a Umbanda esotérica seria mais para o iniciado, que a Umbanda esotérica faz tudo isso num sentido mais profundo, mais selecionado, com mais visão, com maior conhecimento. Certo. Eu estou, inclusive, pai, eu vou falar sobre a Umbanda cristã. Inclusive, frisando essa diferenciação, para que não haja uma confusão e para as pessoas ficarem bem explicadas. Mas continue sobre a Umbanda só existe uma. É a Umbanda verdadeira. Essa que conhece a ciência teúrgica, ou a teurgia, que é a arte de aplicação da alta magia. Agora, a expressão do povo, que não tem mestre, não tem líderes, o povo pratica segundo vê, ouve, concebe e alcança. Então, existe um tumulto de pessoas que querem criar tipos de Umbanda que, na realidade, não existe. No Brasil existem os cultos afro-brasileiros, onde existe o candomblé, existe o que o carioca chama de macumba, que nós chamamos tecnicamente de quimbanda, que vem do termo quimbanda quiacuzata, que é o feiticeiro angolano. Então o carioca chama de macumba. Macumba é um instrumento, mas pejorativamente chamam essa quimbanda, quer dizer, o lado negro da coisa, de macumba. Então há um tumulto, há pessoas criando Umbanda até de outros planetas, já existe uma coisa tremenda. Há uma tumultuação violenta. É preciso que as organizações de cúpula se organizem mesmo, façam uma tomada de posição. O povo precisa de esclarecimento, de luz, não dessa chafurdação, permita o termo, que está se processando por aí, por aproveitadores, não por verdadeiros chefes de terreiro. Eu gostaria de pedir agora ao pai Búzio, para poder me dirigir ao pai Marta, e perguntar ao senhor o porquê, pai. De repente, inúmeros adeptos da Umbanda, inúmeras pessoas chegando, os terreiros aumentando, o número de pessoas, o que está acontecendo? Está acontecendo, segundo o meu critério, que o Brasil atravessa uma fase difícil, de recessão,
O desemprego está em massa. E o povo, como eu já falei, o povão, desculpe falar assim, minha gente, o povão, esse menino que vai ao futebol, etc., fica de desespero, eles precisam de desabafar, eles têm conflito. Então os terreiros estão duplicando a sua assistência, porque eles vão procurar socorro. E ali se socorre de alguma maneira, ali se pede, se canta para aquela pessoa, defuma aquela pessoa, se acende vela, se chama os orixás, e aquela pessoa tem um conforto geral. É o que está acontecendo, está dobrando a quantidade de frequentadores no terreiro. Muito bem, pai. Está aí explicações com conhecimento. Aliás, o que mais nós precisamos é de pessoas com conhecimento que possam contribuir para a informação de toda essa massa umbandista que tem, durante anos, buscado ensinamentos e a vontade de aprender é muito grande. Só que, às vezes, as fontes é que são poucas ou... Exatamente. Mas aqui nós temos uma grande fonte, queremos beber muito nessa fonte. Né? Deus importantíssimo com a presença do pai Mato Silva, que vive no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe. Tem sua livraria, não é, pai? A livraria Fritas Baixo. A livraria, quantos livros escritos, pai? Por enquanto 9. 9 livros. Qual foi o primeiro? Umbanda? Banda de Todos Nós. Que é a nossa paixão, né? Iniciou... Dizem não. Quantas edições já saíram, pai? Já tem 16 edições. 16 edições. Que maravilha, né? Através da Umbanda de Todos Nós, se eu soubesse, como a gente já atingiu tanta coisa. Obrigado. Como a gente chegou lá, porque ela é meio assim, que a gente chamaria aquele livro de cabeceira obrigatório do umbandista, né? E a gente tem passagens suas tão maravilhosas. Quantos anos foi escrito esse livro, pai? Esse livro foi escrito em 1956. E até hoje ele é real, é vivo e é futuro ainda. Ele é futuro, ele está atualizado, continua atualizando. Eu sei que é uma briga muito grande, tem gente querendo brigar pela primeira edição, pelo primeiro livro, não é isso? Eu vou entrar na fila, hein, pai Márcio? Vamos ver o livro, vai sair um pé. Mas é muito importante ver esse carinho, o amor que eles têm pelo pai. E isso é que nós temos aprendido, o carinho, o respeito ao pai. Porque o filho que respeita ao pai, quer dizer, respeitado ele será pelos seus próprios filhos. Claro. E isso tem sido fundamentado. E mais uma vez eu gostaria de pedir ao pai Bug que desse nisso aqui, mais uma vez as perguntas. A gente como aluno, como leigo, está ávido para saber tanta informação do pai Márcio. Pai Márcio, muita confusão tem se observado no sentido da mistura que está se fazendo dos cultos de nação, o chamado candomblé, e a umbanda. Pois não. Eu respeito todas as linhas, elas têm uma admiração muito grande pelo povo do culto das nações, o candomblé, assim como tem pelos umbandistas. Agora, é lógico que existe os bons e os maus em todas as camadas, em todas as linhas, né? Mas eu gostaria que o senhor definisse qual a diferença, né? Desse qual a diferença entre o culto da nação e a Umbanda. Eu vou tentar, porque a Umbanda é uma coisa muito complexa. Em poucas palavras a gente não define. Mas, rapidamente, quando os escravos aportaram ao Brasil, eles não trouxeram sacerdotes organizados. Foram reorganizando os seus cultos, as suas crenças, as suas crendices, como sabiam. E somente existem rituais de culto, é Jeje, é Angola, é o Nagô. São rituais que obedecem a uma certa raiz africana. E esses rituais não se aceitam ou não se aceitavam. É de lei, é gum. É gum, é gum. São espíritos evolutivos que já encarnaram. Ora, qualquer terreiro que faça um ritual de nação, mas que receba gum, ou seja, caboclo, preto velho, criança e espíritos evolutivos, é uma mistura. É uma mistura. Aí nós chamamos a isso de um bandomblé. Um sentido mais até um certo carinho. Perfeito. Agora, a Umbanda é composta de... Então tem como vértice os espíritos chamados de caboclos, preto velho, crianças. Sendo que o Exu da Umbanda não é o Exu divindade do candomblé. O Exu da Umbanda é um agente mais, uma função kármica definida. Tá bem certo, tá ótimo. E como era o verdadeiro Babalaô da época? Ah, que saudade! O verdadeiro Babalaô era um mago, era um sacerdote de alta categoria. Ele tinha conhecimento profundo da magia, da astrologia, e ele conhecia o verdadeiro jogo do Opunfa, dos pouquinhos mágicos. Ele tinha o conhecimento daquilo que eu falei da ciência teórica. Ele não era um sacerdotezinho qualquer por aí, tem hoje por aí. Ele era de fato um mago conhecedor de sua doutrina e de seus mistérios. Haja vista para esse caso do Borim. E aí tem uma pergunta que vai me fazer
mas eu já vou adiantar. Eles dizem, por exemplo, Bori dá de comer a cabeça. Mas, meu Jesus, orixá é força da natureza. Força da natureza é o raio, é o corisco, é o trovão, é a tempestade. Orixá é divindade, é senhor de elementos da natureza, manipulador da magia, dos astros, dos elementos. Ele nunca veio à Terra. Portanto, ele não precisa de sangue para se comprazer. Então, o Bori, eles chamam. Contraíram da palavra certa, que é Odibori. Odibori se diz venerar a cabeça do filho do orixá. Então, o mestre, o verdadeiro babalorixá, ele sabe quando e por que dá sangue para o seu filho do orixá. As pessoas chamarem caboclo de orixá. Então, vou receber o meu orixá. Isto é real ou é apenas uma confusão que é feita? O que há, é como eu digo, a Umbanda é muito complexo. Eu escrevi muitos livros para explicar. E explicar em poucas palavras não é fácil. A Umbanda é um ressurgimento da verdadeira doutrina da ciência teúrgica que se introduziu nos cultos afros para a evolução dessa massa que vinha fustigada pela ignorância, pelo fetichismo, pelas práticas doentias. Então apresentou-se através dos médiuns de verdade como caboclos. O caboclo se fez representar por um orixá. Então nós concebemos assim, que aos orixás intermediários, que são representados por caboclos, aos guias, representados por caboclo, preto, velhos e crianças, e aos protetores, que também são representados por essas entidades. Então, o orixá original, esse não desce à terra, esse não incorpora. O que há do candomblé mesmo no puro é uma ficção anímica. O orixá não fala, ele não desce. Ele pode mandar um intermediário, um orixá intermediário, que seria, no caso, um egum. No caso, seria um caboclo, um preto velho, se misturar o ritual. Agora, no ritual puro, não se aceita absolutamente egum ou egum. Pois não. E por que na Umbanda esotérica existe um título que é dado ao médium de magista? O mestre da iniciação. O que deve ser o médium magista? O médium magista é aquele que nasce me perdoe a falta de... essa parte de não é vaidade, mas eu estou aqui dando uma explicação técnica, não me referindo à minha humilde pessoa. O médium magista tem dois aspectos. Aquele que nasce já com a coroa, aquele que já foi iniciado em outra encarnação, aquele que já trouxe um acervo de conhecimentos profundos. Ele apenas vai aflorando. Então ele tem cobertura espiritual, ele é um médium positivo. Então as entidades vão só cobrindo ele de conhecimentos, de recordações. Então ele adquire, através das recordações e da atuação de suas entidades afins, um tremendo conhecimento sobre magia, sobre teurgia, aplicação correta. Mas, meus irmãos, eu quando falo em magia, não falo em pipoca, farofa e dendê. Eu falo de magia de fato. Então, é o médium magista, ele é um mestre de iniciação. Só ele pode iniciar corretamente. Então, o médium magista, esse é um aspecto. E tem aquele outro que tem predisposições, que tem vontade, que tem conhecimento e que o mestre de iniciação ou o médium magista prepara, lhe dá a cobertura e os conhecimentos necessários para eles ter o seu grau. Ok? O Pai Mata, veja bem, a gente fala em alguns termos diferentes, né? Alguns templos usam termos diferentes quando de repente os trabalhos são paralelos, né? Podem não ser iguais, mas seguem assim mais ou menos paralelos. Agora, o senhor que conhece tantos terreiros, tantos barracões, tantas casas, como escritor que o senhor frequentou, tantos pesquisador, então veja bem, o preparo é bem feito nos lugares? O senhor tem visto assim um bom preparo? Melhorou muito ou continua como um tempo atrás? Como é que anda o preparo dos médicos para saber se é realmente médico? Olha, eu tenho até certo receio de responder essa pergunta, porque eu não quero machucar ninguém. Eu sou um humilde, mas está tudo pior do que era. Ninguém está fazendo nada direito. Está tudo truncado, tudo errado. Está um caos por aí, um caos religioso, mediúnico e místico. E nessa questão de preparação, são poucos os chefes de terreiro, os babalorixás que realmente sabem fazer, vamos dizer assim, fazer uma cabeça. Isso é o meu conceito, sem querer machucar ninguém. Agora, como o senhor definiria um bom pai de santo? Eu vou usar esse termo, pai de santo, para
definir o médium magista, o babalaô, o babalorixá, o dirigente espiritual, o pai espiritual, seja lá quem for. Eu gostaria que o senhor me dizer... No candomblé? Não, dentro da Umbanda. Da Umbanda. Da Umbanda. Como o senhor vê um bom pai de santo? Eu dou como simples exemplo o seguinte: antigamente, eu sou uma pessoa de certa idade, quando um médium abria um terreiro, é porque ele era médium de fato. Ele tinha cobertura, ele tinha seu caboclo, seu preto velho, tinha seu Exu, seu guardião. Ele abria com ordens e direitos de trabalho, ele sabia o que ia fazer, ele era ordenado para aquilo. Hoje não, está tudo de ver, ouvir, aprender, copiar, tudo assim. É esse o meu conceito. Quer dizer, não há mais aquela mediunidade positiva antiga. Hoje todo mundo chega no terreiro, tem uma neurose qualquer, uma paranoia, um sistema nervoso, diz que é médium. Aí entra na corrente. Aí vem o animismo, que é a coisa pior que há nos terreiros. Porque é o animismo vicioso, ao animismo natural, ao animismo vicioso e à ficção anímica. É preciso que o pai, o chefe dele, saiba definir isso. Então, em resumo, hoje em dia posso dizer que 90% dos terreiros não tem gabarito para preparar um filho de santo direito. Perdoe meus irmãos umbandistas que estão me ouvindo, mas essa é minha doutrina há 40 anos. E pai Mata, na sequência do que o senhor está explicando, veja bem, às vezes a gente vê até um pai de santo com uma boa vontade muito grande, e a gente vê os filhos, às vezes, querendo sobrepor ao pai, né? Aquele filho que acha que aprendeu um mês e depois de um mês acha que é o próprio pai e quer superar. E talvez por isso houve essa crescente de terreiros, né? Isso, achando que ele já tem estrutura, quando o senhor diz o caminho difícil que é ser seu pai. Se soubessem a carga, né? O peso que é seu pai, a responsabilidade. Então a gente vê, às vezes, muitas crianças, né, novas chegando e querem superar o mestre, né? A história que ele está na frente. Exatamente isso que você está dizendo, está acontecendo. É isso que eu queria uma confirmação do senhor, porque eu vejo muito, eu sou babalaô, sou babalorixá, e não existe. Não tem quem tenha dado essa estrutura ou preparação. Essa outorga, essa coroa. Perfeito. Porque a coroa todo mundo quer ter, mas a coroa é conhecimento profundo, a coroa é saber se defender, porque o terreiro é uma espécie de biscoito humano, o terreiro de Umbanda, que recebe tudo quanto é tipo de cargas neuróticas, tudo quanto é tipo de magias, feitiçarias, macumbas, etc. E um médium-chefe, o mestre de iniciação, ou um pai de santo, tem que estar preparado para aguentar esse repuxo, digamos assim. E não há isso. Então se vê o médico que tem 2, 3 anos no terreiro, de repente, porque tem um criminite qualquer, ele acha que já tem um orixá maravilhoso, sai dali às vezes brigado e falando mal do seu pai de santo e vai abrir um terreiro. Agora você já viu o Baby Caô, pai do público, que terreiro que vai ser esse? É isso que eu conselho que está acontecendo aí por fora. Bom, aliás, eu acredito que o senhor já tenha passado sua vida por esse tipo de problema. Ah, já. Como um homem que tenta e se propõe a fazer o bem feito, ou de querer levar pelo menos o que há de mais sério e verdadeiro aos seus filhos, é evidente que o senhor já deve ter passado por muita. Eu pergunto, qual a diferença entre a Umbanda e o Espiritismo de Kardec? Olha, isso é uma coisa que precisa que os chefes de terreiros estudem. O Espiritismo de Kardec é uma doutrina do francês Allan Kardec, que é ciência, religião, que tem como base o fenômeno mediúnico. Não tem nada com Umbanda diretamente, porque essa questão de reencarnação, de karma ou de lei de consequência é tão antiga quanto a humanidade, não é privilégio da corrente kardecista. Os médiums, por exemplo, um médium que seja kardecista não pode ser médium umbandista. O médium umbandista é uma criatura privilegiada, quer dizer, no sentido de ser preparada até antes do nascimento. Então a corrente kardecista não tem nada em comum com a Umbanda, que se movimenta completamente diferente. A Umbanda usa elementos materiais, a Umbanda usa ritual, a Umbanda usa defumação, a Umbanda usa cânticos. E a Umbanda não tem nada com espírita. Espírita é um termo particularizado pelo kardecismo. Espiritismo, com o sufixo ismo, também é particularizado pelo kardecismo. Então, kardecismo é uma coisa, Umbanda é outra. Para isso mandam do catecismo as coisas que lá não resolve para o terreiro resolver. E por que a presença, em alguns casos, do preto velho? Como você explica a presença, a incorporação do preto velho na mesa branca? Vamos chamar mesa branca. Olhe, quem não tem, eu não sei se posso usar isso assim, quem não tem cachorro caça com gato. Então,
Não, mas isso é um termo comum, brasileirismo, pode ser bem. É o seguinte, há o médium. Esse médium não tem acesso ao terreiro. Ele então vai para uma mesa kardecista. O bondoso pai preto, humilde, ele vai e baixa ali, mas ele está fora do seu campo vibratório. Porque o pai preto é um mestre, é um mago de alta magia, ele tem seu campo vibratório próprio na Umbanda. Mas o seu aparelho, digamos assim, o seu médium, como diz na Umbanda, o seu cavalo, ele tem na mesa kardecista, ele baixa ali, coitado, dando uma certa assistência, mas completamente destronado de sua tônica vibratória. Certo. Até que o médium ache o caminho do terreiro. Desculpa eu ter usado esse termo assim, mas estou falando para os irmãos umbandistas. Ah, sim, não tem dúvida. Agora, pai, como é que o senhor diria a um leigo que nunca foi a um templo de Umbanda e de repente ele começa a sentir necessidade de buscar através dos rituais de Umbanda uma orientação, uma proteção ou algo mais? Mas ele não sabe exatamente aonde procurar, certo? Ele nunca foi a um templo. Como é que ele, no primeiro contato que ele tem com o templo, como é que ele sabe se deve continuar ou não? Quais os sintomas que ele tem que observar? Olha, isso é uma pergunta muito difícil e delicada. Porque isso implica no seguinte, em quem tem mediunidade e quem não tem. Nos terreiros de Umbanda popular, impera muito o animismo vicioso. Isso é um lado perigoso. Então uma pessoa muitas vezes vai aflita e desesperada num terreiro para se consultar. Agora, com qual médium? Qual preto velho? Qual caboclo velho? Será que é mesmo? Porque ele terá que ter uma sorte muito grande de consultar com um verdadeiro pai preto, com um verdadeiro caboclo, com um verdadeiro Exu. O Exu é um guardião de lei. Por exemplo, eu tenho proteção de uma determinada entidade feminina, que é a Cia Lua Pombagira. Ela é divina, ela é linda, ela foi rainha, e ela é uma guardiã, é uma função kármica. Não é isso que se vê por aí gargalhando, vocês sabem. Então ele terá que ter sorte de achar um médium bom, que lhe dê uma boa orientação e que possa penetrar nas suas mazelas, naquilo que ele está precisando. Muito bem, a Bíblia tem alguma pergunta? Eu gostaria, porque a gente fica aqui, quando tem um encontro com o mestre, realmente são inúmeras as perguntas. O senhor fala tanto, Pai Mato, nesse pessoal que tem animismo, né? O Pai Bugo já fala que é um médium que pega uma corrente de vento. Quer dizer, cada um tem uma maneira de expressar. Agora, as pessoas que estão na assistência, que acompanham um agir de trabalho, que estão tentando buscar um caminho, como é evidente que a entidade, se é uma entidade de lei realmente interna, está conhecendo, está sabendo que vai lhe cair às mãos. Agora é muito comum, acho que na assistência, uma pessoa vê a outra, tem um piripaque, né? Vamos dizer. Certo. Aí começa a ter. Quer dizer, então qual seria a forma da gente perceber, o leigo, perceber que a pessoa está tendo um piripaque ou que realmente é uma mediunidade que está próxima? Mas, como eu disse, precisa que seja um pai de santo. Eu não quero falar aqui da babá mulher, um pai de santo, homem de fato, másculo, um homem que tenha próstata, que tenha um conhecimento profundo, que ele atinja, que ele seja um médium de fato, para penetrar nessas variações da criatura. Que muitas vezes é uma mocinha que está com um distúrbio emocional, é uma pessoa que está com esgotamento nervoso, é uma pessoa que está com algum tipo de neurose. É preciso então que haja esse pai de santo que conheça, penetre e saiba definir. Porque 90% desses fenômenos que se apresentam nos filhos de fé não são mediunidade. São essas coisas que eu acabei de falar. E outra coisa também, Pai Mato, veja bem, a gente vê muito templo, escrito templo de Umbanda e Candomblé juntos. Quer dizer, o mesmo templo de Umbanda e Candomblé está o título na porta, né? Então a gente não está fugindo a nada porque existem milhares e vários. Agora, é normal isso ser um templo de Umbanda e Candomblé ao junto? Pois seria o baby, eu acho, é isso que eu acabei de falar há pouco, que chama de Umbandomblé. É uma pessoa que mistura um certo ritual de nação com Umbanda. Quer dizer, ele mistura os eguns, que são os caboclos preto velhos e crianças, com um ritual, fazendo um ritual de nação. Umbanda e Candomblé, porque o Candomblé puro não aceita eguns, não aceita espíritos evolutivos, ou seja, que já tem encarnado. Qualquer terreiro, qualquer barracão que faça um ritual de nação, mas que receba a média de caboclo preto velho e criança, ele está misturando. Ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. A Umbanda também. A Umbanda também.
E essa mistura enfraquece o... Essa mistura enfraquece e ele fica sem saber como preparar direito um filho que tem uma mediunidade positiva. E muitas pessoas que têm mediunidade positiva têm estragado essa mediunidade em certos terreiros, onde deturpam ou disturbam mais do que constroem. São 12 horas e 45 minutos na nossa área de São Paulo. É evidente que as pessoas que tentam fazer tanta pergunta ao professor Marcos Silva hoje é um dia difícil, mas eu acredito que ele esteja respondendo a muitas dúvidas e dando um caminho. E uma pessoa com o gabarito e com o peso dele realmente pode falar. Pode pelos seus próprios livros, pelo seu próprio passado. Quer dizer, quem não tem um passado como o dele dificilmente seria um futuro respeitável. E nós temos hoje participado dessa herança maravilhosa que ele está nos deixando. São 12 horas e 45 minutos e voltaremos mais uma vez no programa Umbanda nesta sexta-feira. Ao ponto de hoje temos no programa um filho, um neto, um discípulo de Marcos Silva ouvindo ao pai e não interferindo. Eu, evidente, como apresentadora, hoje gostaria de ficar ouvidos ao pai Búvio e ao pai Marcos Silva, mas eu sou obrigada a conseguir participar pelo próprio papel de apresentadora do programa. E eu não posso perder a chance de aprender um pouco mais com as perguntas que o pai Búvio está fazendo ao pai Marcos Silva. Baby, antes de voltar ao pai Marcos Silva, eu gostaria de, em nome de todos os umbandistas, uma vez que me foi dado a oportunidade de estar com esse microfone, na mão e falar um pouco sobre Umbanda, de, em nome de todos os médiuns que trabalham decentemente. Em nome de todos os dirigentes espirituais que, por qualquer circunstância, carreguem o título de Pai de Santo. Ontem surgia em um conceituado jornal, São Paulo, uma manchete de primeira página, escrito em letras garrafais: Pai de Santo violenta, estupra menor. Bem, no decorrer da reportagem, observávamos que não tinha nada a ver com o Pai de Santo. O elemento, talvez com algum problema mental, inclusive, digno de um tratamento, talvez, quem sabe, um alcoólatra, um elemento totalmente fora da sua razão, sem nada a ter para carregar o título de Pai de Santo. Então, era rotulado como Pai de Santo, vindo com isso uma manchete dessa natureza, denegrir a imagem de milhares e milhares de pais de santo e mães de santo que trabalham honestamente. Perfeito. Então, eu gostaria de, em nome desses umbandistas, desses verdadeiros umbandistas, de pedir encarecidamente, até de uma forma humilde, tomar uma liberdade de pedir colaboração à nossa imprensa, para o trabalho que a Umbanda vem se esforçando para fazer em benefício da comunidade. O esforço que muitos vêm fazendo para que a Umbanda cada vez mais tenha a sua condição moral erguida, porque sabemos do valor desta religião para o benefício, principalmente na época que o país atravessa. Confiamos no médium umbandista e confiamos nos pais e mães de santo que trabalham honestamente. Mas eu peço que a imprensa pondere um pouco mais, tenha um pouco mais de cautela e pensem nos milhares e milhares de homens, chefes de família que carregam esse título de Pai de Santo honestamente, para que evitem esses comentários que vêm até mesmo enfeiar a imagem de homens e mulheres decentes. Se for por falta de esclarecimento, o não saber diferenciar um pai de santo de um vigarista, de um tarado, de um marginal, eu humildemente me coloco à disposição para esclarecer. Mas se for simplesmente por interesses de outros, então que parem e pensem. Esse é um pedido que eu tenho que fazer em nome de todos os umbandistas, em nome da nossa religião, a todos os órgãos de imprensa. Era isso que eu tinha falado. Aliás, eu ia exatamente fazer esse comentário no final do programa em respeito exatamente aos papais, às mamães que tanto cuidam dos seus filhos, têm tanta preocupação, se verem de repente taxados, né? De um nível, de um título, de uma matéria desnecessária, quando não tinha nada, nem o título, nem a matéria a ver com nada. Quer dizer, é uma maneira de chamar a atenção. E eu acho que aí vem exatamente a resposta e a explicação que o senhor deu, pai Marcos. Pois não? A respeito do crescimento da religião. Foi a tanto, cresceu tanto que está difícil coordenar. Era o caso de perguntar, pai Marta, o kardecismo, quanto tempo demorou para ser respeitado? O catolicismo? Olha, o kardecismo demorou no Brasil mais de 50 anos. Um Chico Xavier? Chico Xavier levou muitos anos para ser
tido como um dos clássicos do kardecismo. Ele foi até apodado pelos kardecistas de perturbado, disso e daquilo, até que a doutrina dele prevaleceu. A igreja levou séculos para se definir, a digna igreja católica levou séculos para se definir. Então, é como você acabou de dizer, o crescimento da Umbanda é desordenado e fabuloso. E aparecem os aproveitadores, os vigaristas, como o pai Bubi falou, alcoólatras que exploram a singeleza e ingenuidade do povo que acredita. Então, um terreiro verdadeiro, um terreiro honesto, não acontece isso. Isso aconteceu aí, como acontece em outros setores que não